Renata, a esposa do Daniel, aparecerá viva em Mania de Você, provando que o arquiteto não é um viúvo, o que vai acabar de vez com a vida da Michelle, ao se ver trocada pela ex que no passado mentiu para o Daniel, mas agora quer retomar o casamento. A revelação cairá como uma bomba na vida da Michelle, que verá seu mundo desmoronar ao perceber que está sendo deixada de lado pela ex-mulher mentirosa que forjou a própria morte. Não pode ser. Você não estava morta? Michelle sussurra, sentindo o chão sumir sob seus pés. Pois é, tudo poderá acontecer depois que Cristiano descobrir que Michelle e Daniel estavam juntos enquanto ele sofria na prisão de Portugal. Cris, eu quis te contar antes, mas... Ela tenta se justificar, mas acaba interrompida. Mais nada, Michelle. Você fez sua escolha. Agora aguenta as consequências. Mesmo assim, tempos depois, Michelle decidirá que precisa encerrar essa história com o Chris de maneira respeitosa, escolhendo seguir ao lado do Daniel. Chris, eu só queria que a gente terminasse isso de um jeito certo. Sem mágoa, sem rancor... Diz ela com um olhar sincero. Mesmo ferido, Cristiano ouve as desculpas dela, mas será apenas para ter certeza de uma coisa, que nada mais restou entre eles. Você pode falar o que quiser, Michelle. Não vai mudar mais nada do que aconteceu, acabou. E acabou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Ali, o elo de confiança que um dia existiu entre os dois se parte de vez. E Cristiano jura para si mesmo que nunca mais deixará Michelle entrar na sua vida. Mas o destino, como sempre, gosta de virar o jogo. Agora será a vez da Michelle sentir o gosto da rejeição. Ela assumirá o seu romance com o Daniel, acreditando que finalmente viverá uma linda história de amor com o homem que tem certeza que ama. Dessa vez vai dar certo, Daniel. A gente merece ser feliz. Diz ela, cheia de esperança. Mas o conto de fada não dura nem o tempo necessário para Daniel esquecer a falecida Renata e ter certeza de que Michelle é de fato a mulher da sua vida. Essa fragilidade na relação fica escancarada no instante em que a suposta falecida bate na porta do Daniel, determinada a reatar o casamento. Pois é, querido, sua mulher voltou. Sentiu minha falta? Renata dirá com um sorriso cheio de mistério. Além de revelar que sua morte foi uma farsa, ela despertará algo no Daniel que Michelle nunca tinha visto antes. E ali, naquele exato momento, Michelle perceberá que escolheu o homem errado. O destino, caprichoso como sempre, fará questão de colocar Michelle cara a cara com a ex-esposa dele. Será a mocinha quem abre a porta e, ao ver Renata, ela sente uma estranha familiaridade. Espero eu te conheço de algum lugar. Michelle fala baixinho, desconfiada. Renata, por sua vez, logo percebe que a jovem à sua frente só pode ser a nova namorada do Daniel. Mas, segura de si, ela não se abala. Eu quero falar com o Daniel, querida. Exigirá sem rodeios. Sem entender bem o que está acontecendo, Michelle chama o arquiteto. Renata, sem perder tempo, entra e se acomoda no sofá como se fosse a dona da casa. Quando Daniel finalmente aparece e os seus olhos encontram os de Renata, seu mundo desaba. Meu Deus! Isso não é possível! Ele balbucia, sentindo o chão sumir sob seus pés. Passado o baque inicial, Daniel fica atordoado, tentando entender se aquilo é real ou apenas um delírio. Isso é alguma brincadeira de mau gosto? Você morreu, Renata. Ele diz, ainda sem acreditar no que vê. Renata, com a calma de quem já ensaiou esse momento inúmeras vezes, respira fundo antes de soltar uma bomba. A gente precisa conversar, Daniel. Só nós dois. Eu tenho muito para te explicar. A Michelle, ainda sem saber direito o que fazer, sente o coração disparar. A mulher que Daniel acreditava estar morta agora estava ali, na frente deles, e pelo visto, disposta a recuperar o seu lugar. Mas como assim?
Você forjou sua morte? Por quê? Daniel perguntará, sentindo a confusão crescer dentro dele. Tudo tem uma razão. Eu vou te contar, Daniel. Mas a gente precisa de privacidade. Renata dirá sem sequer olhar para Michelle. Sem opção, a Michelle se verá excluída da conversa mais importante da vida do homem com quem ela escolheu ficar. Os dois entrarão no escritório fechando a porta atrás de si. E ali começará um diálogo que mudará tudo. Para Michelle, os minutos passarão como horas. Cada som abafado, cada silêncio prolongado fará com que sua angústia aumente. Ela estará ali sozinha, sem saber se ainda terá um relacionamento quando a porta se abrir. Na sala, Renata soltará a verdade que Daniel jamais imaginou ouvir. Eu precisei fazer isso, Daniel. Era a única saída para não morrer de verdade. Ela dirá, olhando nos olhos dele. Ele, ainda em choque, tenta juntar as peças. Como assim, Renata? Do que é que você está falando? Perguntará ao Daniel, sentindo que a resposta será pior do que ele imagina. A Renata respira fundo antes de confessar. Eu acabei me metendo com gente da pesada, com um agiota. Eu fiz dívidas absurdas. Eu era viciada em jogo, Daniel. Quando eu percebi, já era tarde demais. Se eu não pagasse, iam tirar minha vida. E talvez até você entrasse na mira. O sangue do Daniel gela. Meu Deus, você mentiu pra mim esse tempo todo, Renata. Ele diz sem acreditar. Eu não tive escolha, Daniel. Se eu contasse, perderia você de qualquer jeito. Então eu fiz o que precisava. Fingi que estava doente, inventei toda aquela coisa. E quando eu morri, a dívida morreu comigo. Aquela conversa se arrastará por horas. À tarde virará a noite e Michelle, do lado de fora, sentirá cada segundo pesar como uma eternidade. O que é que eles tanto falam? Por que é que ela ainda está aqui? Sussurrará a Michelle para si mesma, sentindo a ansiedade crescer. Mas a verdadeira bomba virá depois que todo esse tempo passa e Renata finalmente sai da sala com o perdão do Daniel. Calma aí que você já vai saber com quem é que o Daniel vai escolher ficar antes. Se quiser que eu fale seu nome nos próximos vídeos, deixe ele aqui nos comentários com a cidade de onde você está assistindo. Os corações de hoje vão para a Ivanete de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Para o Evanildo Marcelo de Salvador, na Bahia. Para a Ana Quintana de São Paulo, capital. Para a Maria Helena de Leopoldina, em Minas Gerais. Para a Neide Lina, da cidade de Camaragibe, em Pernambuco. E para Maria Rodrigues de Petrolina, em Pernambuco também. Muito obrigada, gente, por acompanhar o nosso canal. Agora, voltando para o vídeo de hoje. Naquela noite, a Renata acabará se hospedando em um hotel, enquanto Daniel fica em casa, completamente atordoado. Ele tentará explicar para Michelle o que aconteceu, mas as palavras simplesmente não sairão direito. Eu não sei nem o que te dizer, Michelle. Isso tudo foi muita coisa. Ela olhará para ele esperando uma explicação melhor, mas perceberá que no fundo Daniel está perdido. E isso será o suficiente para plantar uma dúvida dolorosa em seu coração. Nos dias seguintes, essa insegurança só aumentará. A Michelle verá Daniel tratando Renata com uma compreensão que ela jamais imaginou. Como assim? Ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Essa mulher enganou ele, mentiu para todo mundo. Pensará cada vez mais angustiada e o pior, ele começará a se mostrar cada vez mais interessado na presença da ex, sugerindo encontros casuais, parecendo perdido nos pensamentos sempre que o nome dela surgir. Aos poucos, a Michelle entenderá a verdade que tanto temia. Daniel nunca esqueceu Renata, e agora, mesmo depois de tudo o que aconteceu, a mulher que um dia o traiu com uma mentira absurda ainda é o grande amor da vida dele. A partir daí, a Michelle sente na pele exatamente o que fez com Cristiano. A casa que antes era seu refúgio começará a parecer um lugar estranho,
como se ela fosse apenas uma visitante, esperando ser expulsa a qualquer momento. Daniel, por outro lado, não terá coragem de colocar um ponto final na relação dos dois, mas ficará cada vez mais evidente que sua cabeça e seu coração já estão em outro lugar. Ele evitará conversas difíceis, sempre jogando as discussões para depois. Tá tudo bem entre a gente, Daniel? Michelle perguntará em um momento de desespero, tentando arrancar dele alguma verdade. Daniel hesitará, desviando o olhar. Eu só preciso de um tempo para entender tudo isso, Michelle. Mas a Michelle não será ingênua. Ela vê nos olhos dele como eles brilham quando fala de Renata. Como uma presença da ex aos poucos ocupa mais espaço na vida dele. E será nesse silêncio, nesse arrastar de uma relação que já não existe, que Michelle percebe. A história deles já acabou. Daniel só não teve coragem de admitir isso ainda. Sem ter mais para onde correr, Michelle finalmente procura Cristiano, arrependida e devastada pela reviravolta que o destino lhe reservou. Cris, eu errei tanto. Ela desabafa com os olhos cheios de lágrimas. Agora sou eu quem tá no seu lugar, no mesmo lugar que você teve um dia. Diferente do que ela imaginava, Cristiano não vai reagir com rancor. Ele não sorrirá com a ironia, nem jogará na cara dela tudo o que passou. Pelo contrário, sentirá pena. Michelle, eu nunca quis te ver sofrer. Ele dirá sincero. Eu só queria que você tivesse sido honesta comigo. Aquela conversa vai ser como um choque para Michelle. Ela esperava o desprezo, a frieza, talvez até uma raiva. Mas tudo o que encontra ali será um homem que, apesar de tudo, ainda consegue olhar para ela com compaixão. Você não pode continuar naquela casa, Mi. Sai de lá. Vem ficar comigo. Ela arregala os olhos, surpresa com o convite. Você quer que eu vá morar com você? Depois de tudo que eu fiz? Cristiano suspira com um sorriso cansado. Eu só quero que você tenha a chance de fazer a escolha certa dessa vez. E ali, no momento, Michelle verá o Cristiano não apenas como um homem ferido do passado, mas talvez a única pessoa que ainda acredita que ela pode recomeçar. A Michelle volta para casa decidida a colocar um fim no relacionamento com o Daniel, disposta a enfrentar de uma vez por todas toda a verdade. Mas, ao abrir a porta, será recebida por uma cena que, no fundo, ela já sabia que aconteceria, mas que ainda, assim, a derrubará. Daniel estará aos beijos com a Renata. O coração da Michelle vai apertar como se tivesse sido esmagado. Ela ficará parada ali na porta, sem saber o que fazer. A sensação de desilusão será mais forte do que qualquer raiva ou tristeza, porque no fundo, ela já sabia que isso aconteceria. Daniel? Renata? Ela sussurra com a voz embargada. Ele, ao perceber a presença da Michelle, se afasta da Renata, mas não terá vergonha do que aconteceu. O olhar do Daniel será de quem finalmente encontrou o que procurava. Michelle, Ele começará, mas as palavras não saem. Ele não tem nada a dizer. A Renata, por sua vez, olhará para Michelle com um sorriso desafiador. Não precisa ficar com essa cara de surpresa, querida. Eu e o Daniel temos uma história muito mais forte do que você imagina. É naquele momento que Michelle sente o peso da decepção de forma dolorosa. Ela não era mais parte daquele mundo. Não era mais o amor da vida do Daniel e sua escolha finalmente ficará clara. Ela já havia decidido. Se você gostou desse vídeo, com certeza esse aí que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até mais!